Boa noite. O Governo diz-se reformista, mas o que significa realmente reformar? Luís Neves enfrenta os primeiros grandes testes como Ministro da Administração Interna. Em Espanha agrava-se a crise política e a inteligência artificial começa a assustar até quem a criou. Está tudo em cima da mesa no Torto e Direito com Miguel Morgado. Olá. Miguel, boa noite, é um prazer mais uma vez. O Governo garante que é reformista, mas em política a palavra reforma é usada tantas vezes que de alguma forma está já banal ou banalizou-se. O que é que distingue uma reforma verdadeira de uma simples medida administrativa? Sem respondermos essa pergunta, como é que podemos decidir a grande questão política que existe entre o Governo que diz ser reformista e os seus críticos que dizem que o Governo não é reformista? Não é. Por isso temos que saber o que é uma reforma antes de mais nada. Isto também vem a propósito, também tenho que dizê-lo, de um artigo do Bruno Faria Lopes no Jornal de Negócios e, no fundo, eu vou também tentar responder aqui ao meu amigo Bruno Faria Lopes neste momento. Em primeiro lugar, o que é uma reforma? De onde é que vem a palavra reforma que nós utilizamos tão frequentemente em política? Esta palavra é uma palavra que tem origem, como em tantos outros elementos do nosso vocabulário, tem uma origem cristã. A reforma é um processo da eclesiologia. Sim. No cristianismo nós chamamos de eclesiologia à reflexão sobre a estrutura da Igreja, sobre a organização, a arquitetura e a organização da Igreja. E a Igreja dedicou-se a reformar-se a si própria. Toda a gente conhece, por exemplo, a designação reforma protestante, a reforma de Martinho Lutero, mas muito antes de Lutero, 500 anos antes de Lutero, a Igreja fazia a sua grande reforma e utilizou a palavra reforma. E o que é que queria dizer com a palavra reforma? Para nós, falamos uma língua latina, até é relativamente fácil perceber o que é que a palavra significa. É dar uma nova forma, uma nova configuração. Mas dar uma nova configuração a quê? A uma estrutura. Em nome de quê? Em nome dos princípios originários que fundaram essa estrutura. No caso da Igreja. A Igreja achou que se tinha que reformar, por exemplo, impor o celibato dos padres. Ao contrário do que as pessoas pensam, durante muitos séculos o celibato dos padres foi uma coisa, enfim, vaga. E os papas com filhos, todos nós sabemos. Mas alguns papas com os filhos estavam deliberada e conscientemente a pecar e a violar as normas dessa reforma. Mas a dada altura um papa considerou, por exemplo, que devia haver, os papas eram obrigados a um celibato. Em nome de quê? Em nome do espírito originário que tinha fundado o cristianismo e justificava a existência da própria Igreja. Pronto. O que é que isso tem a ver com a política? Tem a ver que nós importamos desta linguagem eclesiológica, portanto, se quiserem, esta linguagem religiosa, para a política, quando nós temos estruturas, por exemplo, um Serviço Nacional de Saúde, um sistema de educação pública, uma fiscalidade, coisas deste tipo, as estruturas que nós temos, que constituem a nossa comunidade política e levam a cabo o funcionamento do Estado e das outras potencialidades que nós temos. Elas foram fundadas com um determinado objetivo, por exemplo, porque nós temos um sistema público de educação, para melhorar o capital humano, para dar oportunidades a todas as classes. É verdade. Nós podemos enunciar aqui os princípios que estavam na origem, por exemplo, da formação de um sistema de ensino público, gratuito, etc. Quando nós percebemos que, por várias razões, aquela mesma estrutura já não serve os propósitos originários com tanta eficiência ou sequer eficácia, nós mudamos a estrutura, mas ao serviço, e se nós não mudamos, ao serviço daqueles princípios originários. Portanto, uma reforma é isto. Uma reforma, neste sentido, é sempre uma reforma estrutural. Portanto, o governo anterior de António Costa liderou um governo que disse que as reformas estruturais até lhe inspiravam arrepios pelas costas abaixo. Pronto. Era um homem que não gostava de reformas. As reformas tinham que ser estruturais. Tudo bem. Estava ali para gerir a situação política de outra maneira. Sim, mas Montenegro quer fazê-las, mas tem condições políticas para o fazer. Ora bem, então nós temos que ver se, neste caso, uma reforma que é uma transformação deste tipo, que mexe nas estruturas, e não é apenas mudança de superfície, mas ao contrário de uma revolução, não é uma mudança política que muda tudo, até os princípios originários. Por exemplo, as nacionalizações que foram levadas a cabo em 75 e que depois ficaram gravadas na Constituição até à revisão constitucional de 89. É um exemplo de uma grande mudança política em Portugal que não foi uma reforma. Foi, na linguagem do século XVIII e do século XIX, uma revolução. Porquê? Porque mudava os próprios propósitos orientadores da sociedade. Uma reforma não é isso. Portanto, eu diria que um governo, para ser reformista, tem que reunir 4 características. Em primeiro lugar, ter a intenção reformista. Já vimos, por exemplo, António Costa não tinha nenhuma intenção reformista. Luís Montenegro diz ter. Mas, como diria um grande filósofo, nós não estamos aqui a lidar com um Rafael sem mãos. O grande pintor, se não tivesse mãos, não tinha pintado nada. Portanto, as intenções não chegam. São importantes, mas não chegam. Portanto, o segundo elemento tem de ser a capacidade de conceptualizar a reforma. Tem que se pensar o que é que será um sistema de ensino público ou um Serviço Nacional de Saúde que funciona melhor do que este que nós temos. Não é fácil, mas é preciso apresentar essa proposta. É preciso esse segundo elemento. O terceiro elemento
a capacidade de implementar uma reforma. Não basta então ter a ideia e dizer está aqui a minha proposta, mas depois não ter maioria absoluta no Parlamento. Porque a reforma assim não se chega a fazer. Nós não podemos chamar um governo reformista a um governo que diz eu tenho aqui uma lista de 10 reformas, mas não consegui aprovar nenhuma. Lamento, azar, passou ao lado, tirou ao lado. Portanto, margem orçamental, maioria absoluta no Parlamento, são tudo condições que têm que estar reunidas para se levar a cabo as reformas. E finalmente um quarto elemento que nunca ninguém discute, mas eu aprendi às minhas próprias custas. Eu fiz parte de um governo que era efetivamente reformista. E muitas das reformas foram depois desfeitas pelo governo seguinte. Então eu diria que o último elemento muito difícil de reunir para um governo ser efetivamente reformista é ser capaz então de fazer essas mudanças de reforma que de tal maneira criam raízes e justificação própria que tornam praticamente impossível ou politicamente impossível não ser desfeito por um governo de outra política. Mas para isso era preciso ciclos mais longos, não é? Mas, apesar de tudo, há coisas que se fazem que são de tal maneira bem-sucedidas, que escapam à controvérsia política, que perduram, que não são desfeitas. Portanto, se nós tivermos estes 4 elementos, temos um governo reformista. Luís Montenegro já lidera um governo reformista? Não sabemos. Não sabemos, por enquanto. Ele não tem mostrou nenhuma que tem a intenção reformista e que tem a capacidade de produzir determinadas reformas. A prestação social única é uma conceptualização. A reforma da migração das leis estrangeiras também é outra. Se isso vai ficar no património do Estado português, vamos ver. Miguel, falemos agora da entrevista de Luís Neves aqui na SIC Notícias. Ele chegou, como nós sabemos, ao MAI com um perfil operacional, agora enfrenta temas politicamente mais expostos, o Ciresp, os incêndios, a segurança. Na entrevista que ele deu, reconheces mais o homem político ou o homem polícia? Assim dizer. Eu achei, a dada altura, quando estava a ver a entrevista, que se ele tivesse trazido uma capa vermelha com um lacinho aqui à frente e umas botas de água vermelhas, podia ser, não o ministro de polícia ou o ministro político, mas o super-ministro, não vamos dizer super-homem, mas o super-ministro, lhe faltou a capa. Porque ele veio de peito feito para aquela entrevista, e eu julgo que é mesmo um traço dele, que ele não consegue conter, em que ele efetivamente julga-se o maior. O maior. E até foi deselegante com os seus antecessores. Ele pode achar, está no seu direito, de achar que quem o precedeu no cargo, as duas ministras da Administração Interna que o precederam no cargo nos governos Luís Montenegro, são umas incompetentes. Ele pode achar isso, com certeza, está no seu direito. Nós também aqui fizemos críticas a ambas. Mas ele não pode simplesmente dizer isto é a primeira vez que se faz, eu estou a fazer, estou a acontecer, nunca se tinha feito, chega agora à liderança, não havia liderança. Quer dizer, por uma questão de elegância até com os seus antecessores, que fizeram parte do governo dele, convém haver um mínimo de solidariedade institucional. Para quem diz que preza tantas instituições, um bocadinho de solidariedade institucional não lhe fazia mal nenhum. Não é apenas o excesso de confiança, isso não está em causa. Mas é que ele também tem um excesso de confiança. Por exemplo, ele quis falar da preparação dos incêndios. Pelo menos foi instigado, não quis falar, mas o Bernardo Ferrão, a Angela Silva, o Paulo Baldaia, que estavam a questioná-lo, puxaram o tema dos incêndios. Ora, ele foi de um triunfalismo sobre a preparação da época de incêndios que, a meu ver, é de uma inexperiência atroz, porque, vejamos, quantos ministros da Administração Interna nós já tivemos neste estúdio que, nesta altura, na primavera, vêm dizer fizemos isto, o investimento nunca foi tão grande, aprendemos com as lições do passado. Quantos? Ou seja, ele neste momento está a colocar a fasquia demasiado alta. Antes da época de incêndios. Quer dizer, ele não sabe o que é que vai acontecer. A dose de contingência e de previsibilidade, que às vezes até escapa ao planeamento dos governos, à competência dos ministros da Administração Interna, ele pôs as coisas, ele pôs-se a si próprio num pedestal que coloca a fasquia absurdamente elevada. Ou ele tem uma grande sorte com o verão, um verão relativamente fresco, relativamente úmido, ou então ele vai se espetar completamente. Porque ele basicamente disse que fez tudo como nunca antes, e que tinha visitado e tinha conseguido e tinha havido coordenação e que agora havia uma liderança. Enfim, acho que ele deve-se conter um bocadinho mais, porque ele, apesar de tudo, também não é primeiro-ministro, é só ministro da Administração Interna. Mas aqui também temos que falar da questão da segurança. E para concluir, Miguel, vamos concluir. Ele, basicamente, disse a dada altura que tinha sido a primeira pessoa no espaço, veja-se bem a conta em que ele tem a si mesmo. Foi a primeira pessoa no país que no espaço público falou de haver muitos crimes de ódio em Portugal. E depois isso cruza-se com a questão que foi questionado sobre a insegurança, que nós falámos aqui, que o Pedro Duarte, Presidente da Câmara do Porto, tinha dito que havia um grande clima de insegurança no Porto. E eu até recomendei ao Pedro Duarte que telefonasse ao Ministro Luís Neves. E ele lá reconheceu que sim, era a pequena criminalidade, que não sendo muito grave, que gerava um clima assim, assado, e que ele ia fazer umas mudanças, ia pensar nas esquadras, ia pensar se recrutava mais polícias, vai recrutar mais polícias. Sim. E depois, a dada altura, ele repete uma frase que tem dito sistematicamente desde que é Ministro.
Ele diz que aquilo que o move, a vocação dele, e eu até vou ler para as pessoas não pensarem que eu estou a inventar, o respeito, garantir que o respeito pela diversidade do ser humano possa ser uma realidade. Eu tenho uma coisa para dizer ao Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Ele não é Primeiro-Ministro. Ninguém o elegeu para o catecismo pessoal dele. Não é. Não é Primeiro-Ministro. Se ele quiser ser Primeiro-Ministro, pode fazê-lo. Mas pode fazer parte de um esforço coletivo, Miguel, também. Não, ele é não Ministro da Administração Interna. Não é para isso que ele lá está. Ele está, em primeiro lugar, para responder pela segurança das estruturas do Estado e dos cidadãos portugueses. Se a prioridade dele é o respeito pela diversidade, em todas as manifestações, diz ele. Não sei se ele se conhece até que ponto é que o ser humano pode ser diverso. Por exemplo, pode ser um operacional do Hamas. Ele quer também proteger esse tipo de diversidade do ser humano? Um fanático religioso? Julgo que não. Portanto, esse catecismo, que ainda por cima ele nem sequer ponderou, ele aparece como autor em Portugal de uma agenda que nós vemos triunfar noutros países com consequências desastrosas. Na semana passada falámos aqui do assassinato do Henry Novak. E o Henry Novak foi tratado pela polícia inglesa precisamente porque a polícia inglesa está, neste momento, completamente endoctrinada por uma ideologia do respeito da diversidade do ser humano em todas as suas manifestações, à frente do dever da polícia, que é proteger todos por igual. Todos por igual. Não é andar a ver quem é que é mais diverso e quem é que é menos diverso. Todos têm direito, na igualdade perante a lei, à segurança que o Estado tem que proporcionar. E é por isso que ele é a Administração Interna. Não é por causa de nenhum catecismo que ele trouxe lá da Polícia Judiciária. Vamos entrar num dos seus sacos de pancada favoritos, Pedro Sanches, porque ele nega conhecer uma alegada operação para travar investigações de corrupção ao PSOE. O caso já entrou, no entanto, no centro da crise política espanhola. Este caso é potencialmente mais perigoso, politicamente mais perigoso do que os anteriores? A torrente de corrupção de Pedro Sanches é de tal ordem que, neste momento, é o contrário. Já são tantos os casos, tantos os implicados, as coisas atingem uma gravidade tal, estamos a falar não só das centenas de milhões de euros que estão em causa, mas Zapatero ter utilizado o dinheiro que até ia para as vítimas da pobreza na Venezuela, negociatas com a China, que isto até é um efeito anestésico, já ninguém sequer se dá conta de quão corrupto e criminoso é o governo de Pedro Sanches. Ele já não pode continuar a falar de casos isolados. Não pode. Com esta catadupa de casos. E Pedro Sanches até agora tem uma única defesa, quer dizer, eu não sei nada. Sim. Mas então este era próximo de si, teve ao seu lado, foi seu número 2 durante anos, seu número 3 durante anos. Não sei. Agora aparece este caso que vamos chamar o Watergate de Pedro Sanches. Quer dizer, os Watergates, na verdade, ele já tem vários. Mas este é um Watergate porque é paralelo ao Watergate que nós conhecemos de Nixon. O que é que está em causa? Esta senhora Leira Dias, ela foi apanhada, há muitas gravações e mensagens, cadernos de apontamentos, muitas provas, em que ela recebia dinheiro através de faturas falsas de empresas públicas espanholas. Portanto, isto envolve o governo, envolve o Partido Socialista Espanhol, enfim. Para quê? As pessoas talvez terão recordadas que em 2024, quando a mulher de Pedro Sanches, Beñoña Gomes, foi pela primeira vez alvo de diligências judiciais, Pedro Gomes fez uma pose, e já agora para todos aqueles que andam a dizer que o Pedro Sanches tem valores disto, não tem valores nenhuns. É sempre poses de propaganda e de publicidade. Fez uma pose e um amu de 5 dias em que disse que ia pensar, não ia governar durante 5 dias, ia pensar se ia continuar. Era tudo mentira. Agora sabemos que foram dias que foram gastos a organizar com esta senhora uma operação em que ela iria tentar destruir a vida de juízes, procuradores e investigadores do equivalente da Polícia Judiciária Espanhola, que é a UCO da Guarda Civil, que estivessem a investigar todos aqueles no círculo do Pedro Sanches. A mulher dele, o irmão dele, os ministros corruptos e ele próprio. Pedro Sanches disse, eu estou indignado com estas notícias, realmente é uma indignação, isto não conheço, eu não sei quem ela é, não sei quem. O problema é que nós agora temos áudios e apontamentos escritos. Ela refere sempre sistematicamente, nas operações que estava a fazer, de subversão do Estado de Direito. Isso é subversão do Estado de Direito. Isso é subversão da democracia liberal. Ela diz que está ao serviço do The One, como se estivéssemos no Matrix. E quem é o The One? Podia ser, não tem que ser o Pedro Sanches, pode não ser. O problema é que nós agora temos os caderninhos dela, onde o The One é o P.S. P.S, as iniciais de Pedro Sanches, como é evidente, como não podia ser de outra maneira. Não podia ser de outra maneira. Eu já tinha feito este apelo aqui, mas vou voltar a fazer. É inacreditável como é que a esquerda portuguesa e o Partido Socialista em particular, José Luís Carneiro, continuam a apoiar Pedro Sanches
quando por um décimo disto eles estariam a crucificar qualquer outro governo europeu. E é inconcebível que a Comissão Europeia esteja calada quando estamos a assistir ao desmantelamento do Estado de Direito no Estado Europeu. A Comissão Europeia é sempre tão honesta com outros países quando eles são fracos. Quando há um país um bocadinho mais forte, a Comissão Europeia cala-se. É assim que as instituições, por mais poderosas que sejam, se desfazem na credibilidade que têm de conquistar junto dos povos, neste caso do povo europeu. A Comissão Europeia, por este andar, vai acabar o ano a valer zero em termos de autoridade moral para censurar outras violações do Estado de Direito na Europa. E como nós já vimos, isto é uma tentação real. A última notícia do dia é que provavelmente vai haver uma imputação, quer dizer, uma investigação e uma acusação ao próprio Partido Socialista Espanhol, que até agora não era atingido, eram apenas indivíduos, mas agora é possível que estes procuradores entendam que o próprio Partido Socialista de tal maneira está envolvido nisto, que também pode ter cometido o crime de organização para praticar crimes de abuso de poder. Miguel, e agora algo que te tem preocupado nos últimos tempos? Falemos de inteligência artificial, até porque a Anthropic, que é uma das empresas mais avançadas de inteligência artificial, alertou para o risco de uma aceleração descontrolada, defendeu, aliás, uma pausa coordenada se os riscos aumentarem. Quando uma das empresas que lidera a corrida nos diz que se calhar é melhor abrandar, temos razões para estar preocupados. Muito. Temos todas as razões para estar preocupados, alarmados e talvez, aqui que ninguém nos está a ouvir, entrar em pânico. A Anthropic produziu um documento que publicou onde basicamente diz que nós estamos a um passo de... E quando se diz que é um passo é que provavelmente eles já estão a trabalhar com este cenário, a trabalhar todos os dias com isto. E que é o quê? Até agora o que é que nós tivemos? Humanos a instigar, digamos assim, a potencializar o desenvolvimento da inteligência artificial e a controlar esse desenvolvimento. O que a Anthropic agora diz é que nós estamos a um passo da própria máquina, do próprio modelo, se desenvolver a si mesmo, sem iniciativa humana e sem controle humano. E, portanto, nós podemos estar a aproximar muito mais rápido do que alguma vez supusemos, do tal momento de singularidade, onde a capacidade da máquina e os desenvolvimentos de potencialidades que nós não conhecemos na própria máquina começam a disparar exponencialmente. Claro. Ora, a Anthropic diz também, porque é como nós já vimos aqui, as pessoas tiverem curiosidade, por uma vez falámos na Anthropic já foi há um mês ou dois, e na altura fiz alusão a isso, tem esta preocupação de ter uma Constituição política e moral para tentar regular este desenvolvimento, porque a preocupação está lá desde o início. Agora diz que devemos ou suspender ou abrandar o ritmo de investigação e desenvolvimento que está a ser levado a cabo por estas empresas. Mas é genuíno ou achas que é também uma forma de condicionar a concorrência? Por um lado, a Anthropic é genuína porque, no fundo, está a corresponder às preocupações que sempre manifestou e que também fizeram parte da sua reputação como marca. Ai, que estão uns tipos tão conscienciosos, vamos lá ver os produtos deles, não é? Não são os fascínoras. Mas isso também faz com que o seu valor de mercado cresça porque parece também mais atrativo para as pessoas que acham que isto realmente é uma coisa perigosa. Mas, ao mesmo tempo, e é a minha interpretação do documento, o que eles estão a dizer é que é tarde demais. Que o apelo fica, e não nos podemos esquecer que houve este apelo há 2 anos, eu comentei isso aqui na SIC Notícias na altura, houve um apelo na altura para as grandes empresas americanas também para suspender isto durante 6 meses, era uma suspensão durante 6 meses, nunca foi lá lado nenhum, agora é tarde demais. E eles estão a dizer... Para quê, Miguel? Porque não é possível. Se a Anthropic tomasse a decisão unilateral, ela seria devorada pela concorrência. Se as empresas americanas tomarem essa iniciativa unilateral, elas são devoradas pela concorrência chinesa. E, portanto, a China nunca vai alinhar com esta coordenação. E se não for a chinesa, serão outros agentes quaisquer. Não é possível parar isto. Só que as pessoas têm de perceber que este desenvolvimento é tão rápido e as potencialidades da máquina neste momento aparecem de uma maneira tão ominosa que, por todos os triunfos que isso nos vai trazer, isto vai também mudar a nossa vida radicalmente. A nossa sociedade vai se tornar irreconhecível em muito poucos anos. Eu não estou a dizer daqui por 50 anos, não. Isto vai ser muito mais rápido. A primeira transformação que as pessoas vão assistir, e muito rapidamente, em meses, vai ser em matéria de meses, é na velha discussão sobre os empregos e os desempregos que isto vai criar. Até agora as pessoas diziam assim, não, mas todas as revoluções tecnológicas e industriais não produziram desemprego. Acabaram com os empregos antigos e até colocaram as pessoas em empregos de muito mais valor acrescentado e, portanto, com muito mais salários. E foi assim que nós elevámos o nosso nível de vida. Isso é verdade. Mas essas pessoas, com esse olhar retrospectivo, estão a cometer um erro. É que as pessoas nunca perceberam que as transformações tecnológicas que tiveram lugar no passado são fundamentalmente diferentes desta. Resume-se assim de uma maneira muito simples. As anteriores serviam para estender e aumentar as capacidades do humano. Estas vão aumentar exponencialmente as capacidades da máquina desligadas
das possibilidades do humano. E isso vai fazer com que todos nós, cada um de nós, se torne supérfluo. Não demasiado é a máquina dependente, demasiado absolutamente dependente e, a dada altura, radicalmente inferior à máquina naquilo que é distintivamente humano. Isso vai começar a manifestar-se já no mercado de trabalho com o desaparecimento muito rápido de profissões, claro, profissões que até agora gozavam de um prestígio social excepcional na nossa sociedade, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China. Por exemplo, 2 exemplos que eu posso dar imediatamente. Um que me afeta diretamente, professores universitários. Embora muito mal pagos em Portugal, nos Estados Unidos são muito bem pagos, mas em Portugal são muito mal pagos, mas é uma profissão de prestígio. Era preciso estudar, fazer doutoramentos. Tem-se alunos, está-se numa academia, um ambiente seguro, pacífico, etc. O professor universitário vai desaparecer. Vai ficar reduzido a uma ínfima minoria de pessoas que existem hoje. A ideia de uma carreira académica baseada na investigação vai se tornar obsoleta, porque não vai haver nenhuma área do conhecimento científico em que a máquina não supere o esforço humano e largamente. Outra profissão, o advogado. A maior parte das funções do advogado vão se tornar obsoletas muito rapidamente. Mas a máquina não vai à barra. A máquina, por acaso, a barra não é um problema para a máquina. Onde eu acho que as tarefas vão estar, por enquanto, protegidas, são aquelas que envolvem alguma fisicalidade. Certo. Isto é, portanto, se as pessoas que nos estão a ver trabalham em frente a um computador, têm muitas razões para estar preocupadas a médio prazo. Curto e médio prazo, não é longo prazo. Quem trabalha com um computador, seja na função pública, seja como médico, os radiologistas, por exemplo. Os radiologistas, tal como nós os conhecemos, vão desaparecer, claro. E muito rapidamente. Muitas especialidades médicas vão desaparecer e vão ser substituídas pela máquina. Nós estamos a falar precisamente de profissões de grande prestígio. Estava a dizer então que aquelas que vão sobreviver não são forçosamente as que têm mais prestígio social agora. Por exemplo, canalizadores, eletricistas. Canalizador é um grande exemplo. Esse vai sobreviver muito mais tempo. Agora, a potencialidade de transformação radical da nossa sociedade desta revolução tecnológica é exponenciada por outro facto, que é o alinhamento dela, inteligência artificial, com a robótica. E a partir do momento em que elas dispararem nesta projeção exponencial, a máquina com capacidades cognitivas sensacionais vai dispor de um corpo, vai dispor de capacidade sensorial. E a partir daí, ninguém pode prever o que será o mundo humano com essa inteligência nova. E com autonomia. Radicalmente nova. Com autonomia e com a capacidade de desenvolver uma consciência particular de si. Nomeadamente cirurgias, por exemplo? Cirurgias? Já robóticas, mas... O cirurgião de rigor, de detalhe, vai ser substituído, evidentemente, pelo robô movido a inteligência artificial. Não acreditas em parcerias? Acreditas numa substituição? A ideia é que, mesmo que certas profissões elas não desapareçam por completo, porque algum escrutínio, alguma verificação tem de sobrar, isso, apesar de tudo, é reduzir o universo dessa profissão em 95%, em 99%. E isso significa também compressão salarial. Certo. A procura por serviços humanos nestas áreas vai reduzir drasticamente. Como é que nós, humanos, vamos conseguir lidar com uma consciência de inferioridade e de superfluidade, coisa que nós nunca tivemos? Nós já passámos por muita coisa, os humanos, nestes 10 mil anos de civilização escrita. Mas isto nós nunca experimentámos. E isto pode ser mesmo, como eu no Observador este fim de semana pus como hipótese, até o pronúncio da nossa própria extinção como espécie especificamente humana. Miguel, o último tema de hoje, ainda antes das rubricas, vem de Tiananmen, assinalam-se os 37 anos do massacre de Tiananmen e há novas imagens que voltaram a mostrar que o regime chinês continua a tentar esconder. E essas imagens que tu queres também mostrar e tentar perceber porque é que isto assombra ainda, quase 4 décadas depois, o regime. É verdade. Há 37 anos teve lugar um grande massacre, da noite de 3 para 4 de junho, nós já não estamos no 4 de junho, hoje é dia 8, mas celebrou-se agora o 37º aniversário e aconteceu uma coisa muito curiosa. Um jornalista chinês da agência estatal chinesa da época, ele tirou uma série de fotografias e filmes e guardou numa caixa escondida, porque ele soube imediatamente que todos os vestígios iam ser vasculhados, e guardou isto durante 37 anos. E fez sair essa caixa, através de uns amigos, para os Estados Unidos da América, e entregou a um jornal americano que tem ligações com a dissidência chinesa. Há uma seita espiritual que é perseguida pelo Partido Comunista Chinês, enfim, que está ligada a este jornal.
E foram publicadas estas fotografias que estamos aqui a ver, completamente inéditas. O mundo ocidental nunca as tinha visto, o governo chinês tentou destruí-las a todo o custo. Este é um momento muito bonito, que é a primeira entrada dos soldados em Tiananmen, e os estudantes, que estão em revolta, vão lá conversar com os soldados, oferecer-lhes comida, e conseguem, num primeiro momento, dissuadir os soldados de agir repressivamente. E o Zhao Ziyang, que é na altura o secretário-geral do chinês, ele vai ter simpatia pelos estudantes. Por isso é que ele vai ser depois destituído pelo Deng Xiaoping e pelo seu grupo. E neste momento, nos últimos dias de maio, ainda se pensou que podia haver uma negociação e uma liberalização do regime. Mas depois veio a noite do 3 para o 4 de junho, onde a violência foi terrível, implacável. Nunca saberemos quantas pessoas morreram, nunca saberemos quantas pessoas foram torturadas em Beijing e no resto da China, porque outras cidades, Guangzhou, Xangai, também foram alvo na altura de grandes manifestações. E neste placar, aquele placar ali em chinês diz assim: liberdade ou morte. A maior parte destes estudantes que estão ali sentados estariam mortos poucos dias depois. Este é um vídeo também inédito, que é o momento em que na Praça de Tiananmen, não houve só confrontos na Praça de Tiananmen, mas na Praça de Tiananmen os primeiros tanques aparecem e eles vão atirar a matar, e consegue-se ver nestas imagens vários estudantes que são mortos pelas costas e caem no chão, tentam ser socorridos pelos seus camaradas, enfim, um caos, um grande sofrimento. O governo chinês tentou abolir da memória coletiva estes dias, esta repressão que foi levada a cabo, que teve grandes efeitos dentro da China e do governo chinês. As pessoas não se podem esquecer que isto foi em 1989, numa altura em que a União Soviética, com Gorbachev, começava a desagregar-se, como veio a desagregar-se, e isto foi uma grande lição para o governo chinês. Deng Xiaoping, ao contrário de Zhao Ziyang, que eles acabariam por destituir, como eu disse há pouco, porque acharam que tinha sido demasiado leniente com os estudantes, o grupo de Deng Xiaoping, que tinha estado a reformar a China e a fazer da China já não um Estado comunista, mas um Estado com economia de mercado, fez uma escolha em que não seguiria o caminho de Gorbachev, optaria pela repressão a todo o custo, para continuar as reformas, por um lado, de liberalização da economia e tornar a China uma grande potência tecnológica, mas sem qualquer discussão acerca da democracia e da liberdade. Miguel, isto são imagens inéditas que temos agora. Ficamos com estas imagens e avançamos para as rubricas, começando pelo paraíso. Peço desculpa, pelo inferno. Eu já queria ir para o paraíso, mas não, é um inferno e é uma escola de Madrid e uma polémica encenação com crianças de 10 anos. É numa escola pública nos arredores de Madrid, a escola de La Rioja, que eu peço para pôr a fotografia, que fez uma festa, uma cerimónia. Esta escola fica num bairro com uma alta porcentagem de imigração da África do Norte, portanto, muita gente muçulmana, população muçulmana, imigrantes em Espanha muçulmanos. E são crianças de 10 anos que estão a fingir que são operacionais do Hamas, a subjugarem um soldado com a estrela de David no capacete. Nós estamos na Europa... O que é que se sabe sobre os objetivos pedagógicos desta ação? Foi aberta uma investigação pelo Estado espanhol, isto compromete, claro, a neutralidade da escola pública, isto é uma loucura, isto é um apelo ao ódio, um apelo à violência, para crianças de 10 anos. Mas realmente a Europa tem um problema agora de radicalização das comunidades muçulmanas em vários pontos do seu território, e nós agora jogamos mesmo um debate muito importante de garantir que os muçulmanos europeus não caem para as garras da radicalização. E o antissemitismo é a porta avançada dessa radicalização, que cria no coração da juventude europeia muçulmana um ódio profundo, não só a Israel, não só aos judeus, mas também às instituições democráticas. Vamos para o purgatório. Com os 20 anos do documentário que mudou o debate sobre as alterações climáticas. É verdade. A verdade inconveniente do Al Gore mudou tudo. Mudou a comunicação do tema, a consciencialização do tema. Para as pessoas que não se lembram, vamos pôr aí o trailer para as pessoas se recordarem dessas imagens que ficam... Imagens clássicas, isto é um documentário de uma qualidade cinematográfica espantosa, muito bem narrado pelo próprio Al Gore, que era um homem na altura, uma grande figura à frente da consciência ambiental. E isto faz 20 anos, é um documentário de 2006. E neste documentário, muito alarmista, para as pessoas entrarem em pânico e poderem agir, levar a cabo políticas mais amigas do ambiente, foram feitas um conjunto de previsões. 20 anos depois, nós agora podemos verificar se as previsões deram certo. A mais famosa de todas, lá Al Gore diz no seu estilo pomposo, um grande vice-presidente, não é? Que já não haveria mais neve no Kilimanjaro em 2016. Bem, estamos em 2026 e continua a nevar no Kilimanjaro. Outra previsão que ele faz, o Ártico sem gelo em 2013. É verdade que a camada de gelo do Oceano Ártico tem diminuído, mas ainda há muito gelo no Oceano Ártico, também isso falhou.
Algor também prevê furacões mais frequentes e intensos. Por acaso, não, também não, há menos furacões e a intensidade não cresceu de cada um dos furacões. Essa também falhou. E ele faz uma previsão, uma profecia apocalíptica, ele diz: se não fizermos nada até 2016, haverá uma mudança do clima do planeta que já não será irreversível e tudo estará perdido. Então o que é que isto significa? Significa que ele estava errado. Ele agiu falou com base no conhecimento da época. O que nós agora sabemos é que há uma aleatoriedade no sistema climático muito mais desconhecida, ou melhor, muito mais complexa, com a interação de muitos fatores. Portanto, veja-se bem, aumentou a concentração de carbono desde que o Al Gore falou. Aumentou. Nós não melhorámos a situação do planeta. Mas, no entanto, o aumento da temperatura não coincidiu com aquilo que os modelos que os produtores do documentário de Al Gore utilizavam na altura previram. E, portanto, nós temos que ver que há leis da física que são determinísticas, mas depois a ciência que se faz à volta do clima baseia-se em modelos de probabilidade estatística que são muito falíveis. E no caso de Al Gore, felizmente para nós, os modelos mais pessimistas, digamos assim, daquela época, falharam. Quer dizer que resolvemos o assunto? Não, o problema está cá. O problema está cá. Não cresceu à velocidade que o Al Gore avisou que iria crescer. E para quem não viu, é uma boa oportunidade para rever este documentário. Só nos falta o paraíso. Com novos avanços na medicina, extraordinários. Nos últimos 2 meses nós temos tido avanços em grande medida por causa da inteligência artificial. Por exemplo, na radiologia, na detecção de novos tumores, a inteligência artificial está a ser magnífica e vai ser magnífica. Nos últimos 2 meses nós tivemos coisas a todo tipo, até de taxas de sobrevivência de cancro pancreático, que é um cancro fulminante. Famílias, de certeza, dos nossos espectadores que já foram devastadas por isso. Ainda A minha já foi foi. Notícia, sim. A minha já foi. É uma coisa horrível. Enfim, temos tido coisas maravilhosas nos últimos 2 meses, muito significativas. Eu queria chamar a atenção, no entanto, para algo que bate muito com temas que nós temos falado aqui sobre o envelhecimento da população, que é a redução do risco de demência nas últimas décadas. Eu peço para porem o gráfico. Este gráfico é muito interessante. O que é que diz? Diz que alguém com 94 anos em 1984 tinha a probabilidade de quase 50% de ter demência. Sim. De ter demência. Agora, no nosso tempo, em 2024, esse risco baixa para menos de 1/5. A menos de 20%. Quer dizer que nós estamos a viver mais tempo e, no entanto, estamos a conseguir reduzir o risco de demência na nossa população mais idosa. Como nós todos estamos a caminhar para velhos, em grande maioria, isto são notícias excepcionais. Muito bem. E, portanto, isto é, o paraíso vai para os nossos investigadores científicos e, claro, por muito que nos custe, estamos a pôr também os grandes auxiliares dos nossos investigadores científicos, que é a tal máquina que nós abominámos há bocadinho. E é bom quando trabalham em conjunto. Miguel, muito obrigada. Até à próxima segunda-feira.